Fala, friends! Aula de trigonometria no triângulo retângulo. Vamos ver seno, cosseno e tangente. Lembrando, hoje é o dia do meu aniversário. Estou em 17 de setembro. Mesmo que você veja depois, se não é inscrito, se inscreva no canal. Vai estar ajudando muito a continuar mais vídeos para vocês e vamos com tudo. Dia do meu aniversário, aula para vocês. Vamos nessa! Trigonometria no triângulo retângulo. Curió, o que eu preciso saber? Tendo um triângulo retângulo, o que é isso? Tem um ângulo reto de 90 graus no triângulo. O que você tem que saber neste momento? Que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus e os lados vizinhos ao de 90 são chamados de catetos. Isso mesmo. Porém, na trigonometria, você vai ter um ângulo. E esse ângulo tem duas coisas a serem observadas. Quem é o cateto oposto ao ângulo? É o cateto que está na frente do ângulo, logo o cateto oposto, e temos o cateto adjacente, é o junto. Ad quer dizer junto, então adjacente é junto ao ângulo. Tá aqui esse cateto. Curió, por que é importante eu saber essas três posições? Porque no triângulo retângulo, nas questões que vão aparecer para vocês precisam identificar o ângulo para usar o só cá toa. Curió, mentira. Te digo verdade, é o bizu, é o néctar supremo. Só cá toa, você nunca mais vai esquecer. O só é o seno do ângulo θ, que é o cateto oposto sobre H de hipotenusa. O K, cosseno do ângulo θ, é o cateto adjacente sobre hipotenusa, e o toa, tangente do ângulo θ, é oposto sobre adjacente. Curió, tudo bem, só catoa, eu já anotei aqui e guardei. Agora, como eu vou usar isso na prática, nas questões? Vamos ver nestas duas e mais numa sequência de algumas questões que mais caem em prova. Vamos nessa. Calcule os valores de x e y. Você vai olhar para cá, vai se deparar com um triângulo retângulo, que tem um ângulo reto, e o principal, você tem um dos lados e um ângulo do triângulo, sem ser o de 90, que é esse aqui, que é 30. Vou fazer de cara para achar o x, o só. Por que, Curió, o só? Porque, reparem, aqui está o 30 graus, com certeza o x é o cateto, que está na frente do 30, é o cateto oposto, que é quem eu quero, e aqui está quem? A hipotenusa. Fazendo só, eu posso afirmar que seno de 30 graus é igual a cateto oposto ao 30, que é o x, dividido por o oposto ao 90 graus, que é a hipotenusa. Curió, você encaixou esses valores aqui no só? Exatamente isso que eu fiz. Continuando, seno de 30, jogou na tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 e achou que o seno de 30 é meio. Logo, x sobre 20 é igual a meio. Curió, o que eu faço agora? Multiplica cruzado, vai ficar 2x igual a 20 e 20 dividido por 2, logo x igual a 10. Curió, achei o x igual a 10. Como eu faço para achar o y? Pode fazer por Pitágoras ou então usar outra ferramenta, que é o K. Curió, como assim? Já fizemos o só, vai ficar no vídeo guardado para você. Eu vou fazer aqui o K. Como será o K? O K você começaria como? Cateto adjacente a 30 é o y. Então, cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente, que é o y, sobre hipotenusa, que é o 20. Ah, entendi, Curió. E eu sei que cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Exatamente, ficaria assim, ó. E aí, multiplicando o cruzado, o 20 sobe multiplicando, ficaria y igual a 20 raiz quadrada de 3 sobre 2, que simplificando o 20 por 2, eu tenho a resposta y igual a 10 raiz quadrada de 3. Perfeito? Copia essa parte, eu vou dar o delete, nós vamos para essa segunda e na sequência eu vou mostrar para vocês a questão que mais cai em trigonometria. Dá o print, deu o print e agora vamos continuar. Essa parte aqui eu vou aproveitar, apagar, deu 10 raiz quadrada de 3 ali no final e vou continuar essa daqui. Curió, aqui deu 60 graus lá em cima. O que eu faço? Sem medo de errar, friends. Eu sei que o seno de 60 é cateto oposto, aqui está o oposto, sobre hipotenusa, porque o seno eu uso só.
Vamos fazer. Seno de 60 graus, está aqui, ó, seno de 60 é igual a cateto oposto a 60, que é 5 raiz quadrada de 3, sobre hipotenusa, que é o oposto ao 90, que é justamente quem eu quero. Seno de 60, jogou na tabelinha, achou que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Logo, este valor é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, que é o seno de 60. Curioso, e agora? Multiplica o cruzado. Aqui, ó, vai ficar x que multiplica raiz quadrada de 3 igual a 2 vezes 5, 10 raiz quadrada de 3. Lembrando, esse raiz quadrada de 3 passou dividindo, ele corta aqui, achando x igual a 10. Curioso, se for em centímetros, bota 10 centímetros. Se for em metro, coloca em metro. Pegou? Achei já, curioso, x deu 10, ok? Posso fazer Pitágoras e achar o y? Tranquilamente. Ou pode fazer o quê? Chamar aqui, ó, seno de 60, fazer o quê? Seno de 60, o cateto adjacente, que é o K, e faz o mesmo processo. Tranquilo? Cosseno de 60 é igual a adjacente, que é o Y, cateto vizinho ao ângulo, sobre hipotenusa, que você achou que é o 10. Perfeito. Curioso, e aí? Cosseno de 60 é meio. Quando eu multiplico o cruzado, 2y igual a 10, y igual a 5. E aí achamos o x e o y nos dois exemplos. Curioso, o que você vai fazer agora? Vou dar duas questões que mais caem em prova para você não errar mais. Dá o print, deu o print? Friends, as duas questões que mais caem em prova são essa e essa, principalmente naquelas provas que cobram o básico, o néctar, aquilo que é trivial. Vamos nessa. Um avião decola mantendo um ângulo constante de 30 graus com a horizontal. Como assim? O avião, ó. Gostaram da sonoplastia? Foi, ó, sem mudar, mantendo a inclinação de 30 graus com o solo, com a horizontal, até atingir a altura de 1.000 metros. Então, ele foi subindo, mantendo e atingiu a altura de 1.000 metros. Continuando. Esses 1.000 metros é em relação ao solo, logo é perpendicular. O avião chega a uma altura de 1.000 metros e eu posso considerar descendo aqui uma perpendicular ao solo. Determine a distância que o avião percorreu. Tem que ter cuidado que essa questão ela pode vir com desenho ou então ser totalmente teórica e você ter que construir a figura que ficaria desta forma. Quando ele pergunta, determine a distância que o avião percorreu, não é a distância em relação à horizontal, é a distância de fato que o avião percorreu inclinado, perfeito? E aqui eu chamei de D. Curioso, como eu vou achar? Você está diante de uma questão de trigonometria no triângulo retângulo. Você tem três opções, vamos lá. Usar o só, quero ver se você vai adivinhar. Usar o K ou usar o TOA. Qual das três você escolheria? Isso é uma pergunta que os alunos fazem muito. Qual escolher? Curioso, eu escolho só o K ou o TOA. Isso é de acordo com a necessidade que você tem. Se você observar a figura, aqui é o ângulo de 30 graus, é a nossa referência. Esse 1.000, ele não é o cateto adjacente, o AD, o vizinho está aqui, eu não tenho e nem quero. Ele é o cateto o quê? Oposto. Logo, eu vou envolver o oposto, ou esse ou esse. Porém, aqui eu quero achar quem? A hipotenusa. Forçadamente, você vai ver que você quer envolver oposto e hipotenusa. E quem envolve o oposto e a hipotenusa? É o só. Essa é a sacada que você tem que ter na hora da prova. Observar quem vai envolver. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto a 30 graus, que é o 1.000, dividido pela hipotenusa, que é o oposto a 90, que é o D. Curioso, o que eu faço? Seno de 30, jogou na tabelinha, viu que é meio. Seno de 30 é 1 sobre 2, e nós já vimos isso. Eu pego e igualo esse valor a 1 sobre 2. Ficou uma igualdade de frações. Eu multiplico o cruzado, ficando distância percorrida igual a 2.000 metros. Você marcou e acertou. Essa questão cai muito e também essa. Fique atento quando você ver realmente essa estrutura. O que você precisa saber?
ele costuma dar uma questão teórica falando que um observador do ponto A avista o topo de um prédio, eu vou chamar aqui de C, avista o topo de um prédio sob um ângulo de 30 graus. Aí ele fala, ao se aproximar, eu estou contextualizando a questão, tá? Ao se aproximar 80 metros do prédio, aqui está o prédio, ele olha novamente, chegando no ponto P aqui, e avista o topo do prédio sob o ângulo de 60 graus. Determine, ele pede a altura do prédio, que é x, e pede também a distância que ele se encontra da portaria, que é a distância y. Como você vai resolver essa questão? Muita atenção, primeiro passo nela não é jogar o soca à toa nesse triângulo retângulo nem no grandão. Até porque nós temos duas incógnitas e não vamos chegar em lugar nenhum a princípio. Qual é o bizu? Colocar todos os ângulos possíveis nos triângulos e ver se há algum triângulo isósceles. Vamos nessa. Aqui é 30 graus, perfeito, 30 graus. Aqui é 60, logo este ângulo aqui, obtuso, ele é o quê? É o suplemento. Aqui eu tenho um ângulo raso de 180, se aqui é 60, aqui é o que falta para chegar a 180, logo 120 graus. Curiosa, mentira, te digo verdade. E aí vem 120 graus, 30 graus, olhando o triângulo APC. Esquece aquele, olha só o APC, a soma dos ângulos internos não é 180? Vamos lá. 120 mais 30, 150. Para chegar a 180, faltam 30. Logo, esse ângulo aqui de cima, ó, é de 30 graus. Ah, curioso, entendi. Tenho aqui um triângulo isósceles, isso mesmo. Esquece esse triângulo, ó. 30 graus, dois ângulos iguais, logo possui dois lados iguais. E quais são esses lados? Os opostos aos ângulos. Se aqui é 80 metros, oposto a esse 30, oposto a esse também é 80 metros. Ah, agora a questão vai sair. Te digo verdade, porque o bizu está aqui, friends. Você vai focar neste triângulo agora, ó, porque você já achou a hipotenusa dele 80. Agora nós vamos conseguir achar o x tranquilamente, porque, curioso, aqui, ó, 60 graus, seno de 60, posso afirmar que é o quê? Cateto oposto a 60, que é o x, sobre hipotenusa, que é oposto a 90 graus, que é 80 metros. E, curioso, verdade, seno de 60 é raiz 3 sobre 2, fica x sobre 80 igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Multiplicando cruzado, x igual a 80 raiz quadrada de 3 sobre 2, e simplifico 80 por 2, dá 40, resposta 40 raiz quadrada de 3 metros. Curioso, eu tenho que substituir raiz quadrada de 3 por algum valor? Não, só se a questão falar considere raiz quadrada de 3 tanto, aí você substitui. Curioso, e esse y aqui, como eu acho? Aqui não é o 60 graus? Você pode fazer o quê? Cosseno de 60. E curioso, posso fazer o K, vou fazer aqui em cima, ó, o K. Olha lá, ó, cosseno de 60 é cateto adjacente, é junto ao ângulo, que é o Y, sobre hipotenusa, que é o 80. Ou faz Pitágoras ou faz assim. Lembrando, eu vou te dar um bizu para você não esquecer mais. Mas antes vamos finalizar essa. Cosseno de 60 é meio. Multiplicando cruzado, 2y igual a 80, e 80 dividido por 2, 40 metros é a altura do prédio. Aqui, a altura não, a distância, né, dele à portaria. 40 raiz 3 é a altura do prédio. Curioso, qual é o bizu que você quer me passar? Vamos lá, aqui tá tudo ok, você já deu print, beleza? Dando print, eu vou te dar um bizu nesta parte para você não esquecer. Sempre, eu falei sempre, igual a galera da feira, eu falei sempre que tiver assim, ó, 30 graus, 90 graus, 60 graus, você pode afirmar isso. Se aqui for 2x, o oposto a 30 graus será metade da hipotenusa, tá? Se aqui for 2x, aqui é x, e o oposto a 60, metade da hipotenusa vezes raiz quadrada de 3. Check! Aqui, ó, tá o selo do check. Não sei nem escrever check, mas eu acho que é assim, ó. Selo do check comprovado.
Hipotenusa, o triângulo é 30, 60, 90. Oposto a 30, metade da hipotenusa. E oposto a 60, metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Friends, essa foi nossa aula de trigonometria. Lembrando, chegou até aqui, comente a senha. Leg selo. Leg selo, esta é a senha do vídeo. E lembrando, quer estudar com o método Curió, matemática do básico, do zero ao avançado? Clica no card aqui ou vai na descrição e venha para um de nossos cursos. Tamo junto, rumo ao topo sempre e dá o print que o quadro é seu. Valeu, friend!